Boa tarde, turma do 7º ano da Escola Lucimar Mendes. Tudo bem com vocês? Bom, hoje é quinta-feira, dia 11 de junho, e vamos ver uma revisão do nosso capítulo anterior, né? Nosso capítulo, na verdade, presente, porque a gente ainda está estudando ele, ainda está vendo sobre ele, que é a urbanização brasileira. Hoje, né, nós vamos ver uma revisão, vamos relembrar esses conceitos, vamos fazer mais atividades para que a gente não esqueça, não é? Então, galera, vocês viram que o capítulo, por mais que ele tenha muitas páginas, ele é um conteúdo bem simples de compreender. A urbanização brasileira é algo que, como a gente colocou aqui na primeira linha, né, foi uma coisa que aconteceu de forma acelerada e recente. Então, por que é recente? Porque até o ano de 1930, o nosso país era agrário. E 1930, galera, é muito recente, é bastante recente. Em se tratando de urbanização, é uma coisa que aconteceu um dia desses, entre aspas. Então, diferentemente de alguns países europeus, onde a urbanização aconteceu muito antes, mas muito antes de como aconteceu no nosso país só veio ter a urbanização depois desse ano, né, de 1930, e a partir do momento que essa urbanização começou, ela se desenvolveu de forma muito acelerada, como a gente viu, né? Relembrando, nossa urbanização aconteceu de forma muito rápida. As pessoas começaram a migrar, né, da área rural para a área urbana de forma muito rápida. E atraídas pelo quê? Atraídas por mão de obra, atraídas por emprego, atraídas por infraestrutura, não é? Por saneamento básico e por diversas outras coisas, que é educação. A distância até a escola não é muito grande. Antigamente, nesse período que a gente está estudando, pessoas que moravam no interior, dificilmente elas eram alfabetizadas. A taxa de analfabetismo era muito grande. Por quê? Justamente por essa distância entre a residência e a escola, com relação às pessoas que moravam na área rural. Então, muitas pessoas que moravam na área rural também vieram para a área urbana, justamente em busca de mais facilidade de conhecimento, mais facilidade de se ingressar numa escola, de entrar numa escola, de estudar. Então, esse êxodo rural aconteceu de forma muito rápida. E o que aconteceu, como a gente viu, essa rapidez toda não foi um ponto positivo, né? A gente viu que essa rapidez foi um ponto bem negativo, na verdade. Por quê? Porque o desenvolvimento não acompanhou toda essa aceleração. Aconteceu que muitas pessoas, né, começaram a se aglomerar, as cidades não conseguiram atender a todas as pessoas de forma igualitária. Então, isso não foi um ponto muito positivo, toda essa aceleração. E até mesmo esse atraso foi um ponto prejudicial, né? Esse atraso do nosso país a começar a urbanização. Não só a urbanização, como também a industrialização, né? Que tem tudo a ver com a questão do êxodo rural. Né? Diferentemente da Europa, que foi um crescimento lento e gradual e bem anterior ao nosso. E aqui, né, a gente também tem a saturação das cidades. O que está acontecendo? Durante todo esse período, né, desde os anos 30, desde 1930 até os dias atuais, as cidades grandes vieram crescendo e crescendo e crescendo. Acontece que esse crescimento todo, uma hora ele satura, uma hora ele não cabe mais nada. E o que acontece? Acontece que as pessoas acabam buscando mais cidades pequenas ou médias para se estabelecerem, para formarem suas famílias, porque numa cidade grande a qualidade de vida talvez não seja tão boa quanto numa cidade média, por conta do acesso ao transporte, por conta também da poluição sonora, da poluição atmosférica e também pela aglomeração de pessoas. Então, tudo isso acaba atraindo cada vez mais as pessoas para as médias e pequenas cidades, que, na verdade, né, são bem desenvolvidas e acabam tendo todos os pontos positivos de uma grande cidade. A diferença é que elas têm um ponto positivo que elas não têm tanta saturação. Ok, galera? Agora que a gente relembrou esse conteúdo, não é? Acredito que vocês já ainda lembram o que é metrópole, lembram o que é conurbação. Pois é, nós vamos relembrar então? Metrópole é aquela cidade
que cresce tanto que acaba englobando cidades pequenas ao seu redor, tanto cidades pequenas como também a área rural. E esse processo também é chamado de conurbação. A partir desse momento, galera, que essas cidades acabam crescendo e englobando outras cidades, sejam elas independentes ou dependentes da cidade principal, acontece também um movimento chamado que é fluxo pendular. O que acontece? A rede de transportes, ela também tem que ser inovada e ela tem que ser aperfeiçoada por conta desse crescimento. Então, a cidade precisa desenvolver transporte que ligue essas pequenas cidades à sede principal. E esse fluxo se chama fluxo pendular. Pêndulo é aquela coisa que vai e volta, não é? Justamente por isso que eles fazem essa referência com esse nome. Hoje nós vamos resolver algumas atividades de ciência no vestibular. Leiam as questões com calma. Esses conteúdos de geografia e história precisam de muita leitura, precisam de muita concentração. Não é perca de tempo a gente parar um pouco para ler, não é? Então, vamos ler um pouco, vamos resolver os exercícios de ciência no vestibular? E eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!